Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a todos. Estaremos com aula de matemática, iremos falar sobre retas paralelas e retas transversais. Eu sou o professor Fabiano Soares, Escola Franklin Moreira Xavier. Retas paralelas. As retas paralelas elas não se cruzam. Na figura abaixo correspondente às retas paralelas R e S. Então temos aí uma característica das retas paralelas. Elas nunca se cruzam, certo? Elas estão sempre na mesma distância em todos os pontos. Nunca vão se cruzar. Essa é uma característica que pode se diferenciar uma reta paralela. Em um feixe de retas paralelas é formada por duas ou mais de um mesmo plano, que é considerado duas a duas são sempre paralelas. Então nós acabamos de ver que retas paralelas nunca se cruzam. Um exemplo aí, a reta R e a reta S, aí que estamos vendo na imagem. E em um feixe de retas paralelas é formado por duas ou mais retas de um mesmo plano, que é considerado duas a duas são sempre paralelas. Então temos aí agora na figura abaixo as retas paralelas e que se encontram em um plano. Temos aí o plano é esse retângulo, que também pode ser considerado plano a folha do caderno da gente, o livro onde esse desenho se encontra. Aí no caso, para a gente entender, tem um plano aí que é uma figura geométrica. E nesse plano existem retas. Tem a reta R, a S, a T e a reta U. E todas elas, considerando duas a duas, se eu olhar a reta R e a reta S, elas são sempre paralelas. A S e a T são paralelas. A T e a U são paralelas. Você olha que sempre, né, se eu dar continuidade a essa reta, elas nunca vão se cruzar. Então, isso é uma característica que diferencia essas retas. Notação. Como a notação é como eu demonstrar, como eu escrever isso em matemática. Então a notação essa daí, R, ó, e dois, como se fosse duas retazinhas aí e S. Isso aí é a notação de retas paralelas. Quando se aparece essa notação aí, né, duas letras com essas duas retazinhas no meio, significa que essas retas são paralelas. Então aí é a notação de como se escreve retas paralelas. E retas transversais. Diferente das retas paralelas, as retas transversais se cruzam em um único ponto. Então vejamos aí o exemplo, né? Duas retas R e S e elas se cruzam em um único ponto. Então, a diferença é essa: paralela nunca se cruzam, estão sempre na mesma distância, enquanto que a transversal ela se cruza em um único ponto. Então temos aí uma reta transversal. Em uma reta que intercepta duas ou mais retas de um feixe de reta paralela, recebe o nome de transversal. Então vamos ver isso em um feixe de retas, né, e em um plano. Vejamos aí. Temos aí as retas R, S, T e U, né, que são retas paralelas. E temos uma reta transversal que é a reta M. A figura abaixo, a reta M é transversal ao feixe de reta paralela formado pelas retas R, S, T e U. Então, nós temos aí uma reta transversal, que é essa reta M. Se note que ela está tocando, as outras retas em um único ponto. Por isso que ela é chamada de transversal.
Vejamos aqui, ó. Onde é que ela toca? Ela toca a reta aqui, ó. Bem aqui assim, quando ela se encontra aqui. Toca a T, ó. A R e a S e a R. Num único ponto. Por isso que é chamado de reta transversal. As retas transversais também elas podem ser chamadas de concorrentes e também quando elas formam um ângulo de 90 graus também é chamada de perpendicular. Então pode aparecer como nós aprendemos lá no sexto ano, essa outra nomenclatura, denominação. Vamos ver aí os exemplos dados aí. Ó, um exemplo aí. Nesse exemplo aqui nós temos o quê? Ó, duas retas que estão na mesma distância e que nunca se cruzam. Então são o quê? Paralelas. Tá o pezinho aí de paralelas. Nesse outro exemplo também nós temos duas retas na mesma distância que nunca se cruzam e são paralelas. Lembrando que não importa como a reta esteja. No caso aqui ela está inclinada, aqui ela está mais na horizontal. Se ela vier na horizontal, na vertical, mas se não estivesse cruzando, elas são retas paralelas. No caso dos exemplos aí citados, né? Tem a horizontal aqui e essas retas não estão se cruzando, então são paralelas. Já nesse exemplo D, temos aí uma reta e uma cruzando ela, tocando um único ponto. Então, essa reta é chamada de reta transversal. Também aqui, ó, nós só muda o sentido, mas nós temos uma reta cruzando a outra num único ponto e é chamado de reta transversal. Tenha todos um ótimo dia, uma boa atividade para todos. Irei estar postando as atividades em seguida. Faça com cuidado, com atenção, estude, boa sorte, um ótimo dia a todos.